Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Professor Gerson Anderson e hoje nós vamos falar sobre cinemática em 2 e 3 dimensões aqui dentro da nossa playlist de Física 1. Tá? Então, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda muito a produção aqui dos vídeos do canal e também a divulgar conhecimento aqui na internet, que é sempre muito importante, certo? Então vamos lá para o tema da nossa aula. Nos nossos temas anteriores, nós mencionamos que toda a nossa disciplina de Física 1, né, o nosso curso de Física 1, está dedicado ao estudo da mecânica. A mecânica é a ciência dos movimentos. É uma das áreas mais antigas da física, né? Ela começa a se organizar um pouco ali na Grécia Antiga, mas antes disso, já em períodos mais remotos, outras pessoas em outras civilizações no Egito, na Babilônia, na Suméria, já tinham se dedicado a tentar entender por que os objetos se movem, tá? E hoje a ciência da mecânica é dividida em algumas sub-áreas, uma delas é a cinemática. A cinemática busca descrever os movimentos, como os movimentos ocorrem. E para isso a gente introduziu alguns conceitos, como tempo, posição, deslocamento, velocidade, aceleração, certo? Só que a gente fez tudo isso para uma dimensão apenas, ou seja, os objetos que se movem numa linha reta, beleza? Agora a gente vai entender os movimentos um pouco mais próximo dos reais, né? Os movimentos dos objetos reais não são todos numa linha reta. Você mesmo quando se desloca, por exemplo, dentro da sua casa, do quarto para a cozinha, da cozinha para o banheiro, do banheiro para a sala, você não faz todos os movimentos em linha reta. Se você arremessa um objeto, por exemplo, para cima, ele vai cair depois num ponto à frente e a trajetória dele não vai ser uma linha reta também. Então, a grande maioria dos movimentos que a gente encontra no nosso dia a dia não são retas, né? Então eles têm trajetórias curvas e essas curvas estão dentro de um espaço tridimensional. Então é interessante, é importante, inclusive, que a gente faça expandir, né? Faça essa expansão para as 3 dimensões. Tá? A gente muitas vezes vai falar de movimentos bidimensionais, mas o tratamento é o mesmo. Da mesma maneira que você trata os movimentos bidimensionais, você pode tratar os movimentos tridimensionais. E para isso a gente vai utilizar um conceito que a gente já viu numa outra aula aqui no canal também, que é o conceito de vetores. Então, se você não viu, eu recomendo você dar uma olhada no nosso vídeo sobre vetores, onde a gente explica tudo, quais são as características dos vetores, como é que eu somo vetores, subtraio, multiplico, tá bem? Então, aqui tem um exemplo nessa figura de uma trajetória curva, que está representada aqui pela linha vermelha, né? Essa trajetória curva está sendo executada por uma partícula e em cada instante, aqui representado, por exemplo, eu tenho 2 instantes representados aqui nessa figura, né? Vou pegar uma cor verde aqui, ó. Tem um instante t aqui mais embaixo, então no instante inicial essa partícula se encontra aqui nessa posição, só que passado um certo intervalo ΔT, ela vai se encontrar numa outra posição um pouco mais à frente e acima aqui, tá? Bem, qual é a posição dessa partícula em cada um desses instantes? Nesse instante aqui inicial, a posição da partícula vai ser dada por um vetor chamado R, que eu vou representar aqui, ó, por uma setinha vermelha aqui que eu acabei de desenhar, tá? Já mais à frente, vamos dizer que esse seja o nosso R0, tá? Já mais à frente, essa partícula vai estar numa outra posição dada por um outro vetor que eu vou chamar agora de R1, tá bem? Ok? Então essa partícula vai sofrer um deslocamento ΔR, onde esse deslocamento ΔR é justamente a subtração entre vetores R1 menos R0, tá? Basta você fechar aqui o polígono, né, esse triângulo formado por R0, R1 e ΔR, como a gente aprendeu lá no nosso tema de vetores. Então, o R0 e o R1, eles vão me indicar a posição da partícula em cada instante, enquanto que o meu ΔR vai representar para nós o deslocamento, né, deslocamento sofrido
pela partícula entre esses dois instantes, t e t mais ΔT. Bem, o R e o R1, o R0 e o R1 são vetores. Nesse caso, vetores em 3 dimensões. Então, cada um deles vai ter coordenadas, não é verdade? Então, o R, cada R aqui para a gente, em função do tempo, vai ser representado por um vetor da forma seguinte, ó, x, y e z. Beleza? Esse mesmo vetor eu posso escrever de uma outra forma. Eu posso dar um apelido para ele, um outro nome, não é? Mas é o mesmo vetor. Eu posso escrever ele da seguinte maneira. Ó. Cada vetor R aqui, em função do tempo, pode ser escrito como x I mais YJ mais ZK, onde I, J e K são os vetores unitários nas direções de cada um dos eixos coordenados, né? Então, o vetor unitário também chamado de versor, não é? Então, aqui nós temos o versor I, que representa a direção do eixo X, o versor J, que representa a direção do eixo Y, e o versor K, que representa a direção do eixo Z. Então, quando eu quero representar um deslocamento de X na direção, né, do vetor I, eu coloco aqui, então, ΔX, não é? I. Ou seja, então, eles, entre T e ΔT, o deslocamento foi ΔX, I. Na direção Y, o deslocamento foi ΔY. E na direção Z, o deslocamento foi ΔZ. Beleza? Então, aqui as ideias iniciais, só para a gente entender que agora a gente vai precisar desse tratamento vetorial para entender os movimentos em 2 e 3 dimensões. Aqui eu trouxe um exemplo de um movimento bidimensional, que é o lançamento de uma bola, né? Um lançamento de uma bola ou uma partícula, tá? Mais à frente a gente vai falar sobre o lançamento de projéteis, que generaliza esse conceito, né? Qualquer objeto arremessado com uma certa velocidade inicial e que depois passa a se mover única e exclusivamente sob a ação da gravidade é considerado um projétil, tá? Então, o movimento de projéteis é um movimento bidimensional, mas ele pode ocorrer num espaço tridimensional, de fato ele ocorre, né? Então, apesar de estarem contidos num espaço tridimensional, existem muitos movimentos importantes que ocorrem em 2 dimensões. Então, essencialmente, o lançamento dessa bolinha aqui, para eu poder descrever de forma adequada, né, e suficiente, a gente precisa só de 2 dimensões. Eu posso escolher eixos x e y na direção de lançamento da bolinha, de tal forma que esses 2 eixos são suficientes para eu conseguir entender toda a trajetória da partícula, velocidade, altura máxima, alcance horizontal e assim vai, né? Então aqui o lançamento de projéteis, como é que ele acontece, né? Então eu falei no início que a bolinha foi lançada com uma velocidade v0. Esse v0 está representado aqui na nossa figura por esse primeiro vetorzinho azul no canto inferior esquerdo, tá? E esse V0 está numa direção que não é nem a do eixo X e nem a do eixo Y. Então ele tá inclinado em relação ao nosso sistema de referência. Como é que eu faço para, vamos dizer assim, tratar esses vetores nesse caso, né? A gente aprendeu também lá um pouco atrás, no outro vídeo, sobre vetores, que eu posso decompor esse vetor em 2 outros, né? Eu posso pegar o vetor V0 e separar ele em 2. Ele vai dar origem a um V0x e um V0y, onde esses aqui são as componentes, tá? Componentes do vetor V0 vertical e horizontal. E essas componentes vão ser dadas em função desse ângulo alfa que ele faz aqui com o semi-eixo x positivo, não é? Então, se eu pegar o alfa começando aqui no eixo x e subindo no sentido anti-horário até o vetor V0, eu vou ter um certo ângulo que pode valer 20 graus, 30 graus, 45, 60 e assim vai, não é? Então, como é que eu escrevo essas componentes aqui? Eu tenho que lembrar que o V0x, nesse caso, vai ser dado por V0 cosseno de alfa, e o V0y, nesse caso, vai ser dado por V0 seno de alfa. Então, isso aqui vem da nossa trigonometria. Basta olhar que esses 3 vetores formam um triângulo retângulo, né? E aí, usando as definições de seno e cosseno,
você consegue rapidamente chegar naquelas equações ali. Então, a sacada é a gente entender o que se passa com cada um desses vetores, V0x e V0y, como que eles vão variando ao longo da trajetória. Tá? Então, vamos olhar primeiramente para o V0x. O V0x é um vetor que tem esse comprimento aqui. Ó, tá? No instante 1, ele tem esse comprimento. No instante 2, se eu olhar aqui para a figura, ele manteve o seu comprimento. Ó. Vou apagar aqui o triângulozinho que eu desenhei, só para não ficar poluída a imagem. Lá mais à frente, no comprimento 3, ele também tem o mesmo tamanho, no 4 também e no 5 também. Tá? Então, vocês podem observar que o tamanho do vetor V0x não mudou em momento algum. Tá? Então, esse vetor manteve o seu módulo, tá? Inalterado. O que isso significa? Significa que esse vetor V0x possui módulo constante. E por que isso acontece? Isso acontece porque a gravidade, que é a única força que está atuando nesse sistema, né? A força gravitacional, tá? Que nesse caso vai ser dado pelo nosso peso, certo? Que é massa vezes a aceleração da gravidade g, beleza? Então, a força gravitacional, nesse caso que é o peso, ela está dirigida para baixo, né? O peso é um vetor que está aqui para baixo. E, portanto, a aceleração da gravidade também é dirigida única e exclusivamente na vertical, apontando para baixo. Então, ela não afeta o que se passa na horizontal. O movimento na horizontal, né, ele vai ser um movimento uniforme. A velocidade vai ser constante, tá? Porque não vamos ter aceleração, nesse caso, na horizontal. Agora, o que acontece na vertical? Aí a história é diferente, porque agora esse vetor aqui, a aceleração da gravidade, vai influir sobre o que se passa com a nossa velocidade y. Tá? Então, vamos agora averiguar aqui o comportamento do Vy em cada um desses pontos, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, vamos aqui. Ó. O Vy inicialmente tem esse tamanho aqui. Ó. Se você observar no instante 2, ele já está menorzinho, né? Ele reduziu aqui praticamente a metade. No V3 é o ponto mais interessante, ó, porque o Vy ele se anula. Tá? Então, em todos os pontos aqui dessa primeira parte da trajetória, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo o seu tamanho até que ele chega ao comprimento zero. Né? O que isso significa? Significa que a partícula foi desacelerando, foi perdendo velocidade, até um ponto que ela parou de subir e agora ela começa a descer. Quando ela começa a descer, ela começa a aumentar o seu vetor velocidade. Ó, no instante 4 que ele tem esse tamanho, e lá no instante 5 ele volta a ficar daquele mesmo tamanho que ele tinha lá no instante 1, só que agora apontando para baixo. Tá? Então, a velocidade diminui no primeiro trecho e aumenta no segundo. A gente diz que a gravidade desacelerou a partícula no primeiro momento e depois ela passa a acelerar a partícula para baixo. Não é verdade? Então, aqui no Vy, a velocidade não é mais constante. Ela varia. E se ela varia é porque existe uma gravidade não nula, uma aceleração não nula, que de fato é a aceleração da gravidade. Tá? Portanto, o que acontece no geral com essa partícula é uma combinação de dois movimentos. Um na direção horizontal, que é um MRU, certo? Então, na horizontal, aqui vamos escrever, ó, a gente tem um MRU, certo? Se a velocidade x é constante e a aceleração x é igual a zero, certo? Na vertical, por sua vez, na vertical, tá? O que acontece? Ó? Na vertical, a gente tem um MUV, movimento uniformemente variado. A velocidade y não é constante e a aceleração y é igual a menos g, ela não é nula. Tá? Por que menos? Porque ela está dirigida para baixo e g é o valor da gravidade. Tá certo? Então, o movimento total será a combinação de movimentos nas direções de cada eixo coordenados. Mas a boa notícia é que a gente pode estudar esses movimentos separadamente porque eles são independentes em cada eixo.
e depois a gente pode simplesmente juntar ambos para a gente poder ter toda a descrição do movimento do objeto. Aqui vamos entender um pouquinho de como a gente representa então os vetores, né, em 2 e 3 dimensões. Ó, nessa primeira figura aqui da direita, né, no meio do slide aí, a gente tem um vetor R, certo? Que faz um certo ângulo θ com o eixo x, beleza? E ele possui componentes x e y. Aqui em vermelho está representado o versor I e o versor J, né, os vetores unitários nas direções de cada eixo. E aqui tem uma representação do vetor R, como é que ele fica escrito em termos dos vetores unitários. Então, muitas vezes nas questões vem escrito assim, represente o vetor tal, o vetor V, o vetor R, o vetor A, em termos dos vetores unitários. Então, basicamente, o que você tem que fazer é encontrar o valor de x e y, tá? Como é que eu acho isso? Sabendo o módulo do vetor R, você pode fazer x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ. E aí o resultado disso você escreve aqui, ó, xi e mais yj. Tá? No caso tridimensional é exatamente a mesma coisa. Então aqui nós temos a figura de baixo mostrando o vetor R agora em termos das suas três componentes, ó, x, y, z, que estão nas direções de cada um dos eixos, né? E a maneira de escrever o vetor R em termos dos vetores unitários é exatamente igual, só que com um termo a mais, tá? Que é o termo do z, e aí o vetor unitário vai ser o k, certo? Agora, se a gente quiser representar não em termos dos vetores unitários, mas na forma de coordenadas, é o mesmo vetor, tá? Só que representando em coordenadas, você pode colocar assim, ó, um parêntese e o valor do x e do y lá dentro, separados por vírgula. Não precisa colocar o i, j, k nesse caso, tá? O i, j, k a gente representa só aqui dessa primeira forma. Na segunda forma, que é o parêntese, você pode deixar x, y, z mesmo. Agora a gente tem um exemplo de como calcular o deslocamento de uma partícula entre dois pontos, sabendo as suas funções, x e y, na verdade. Então, x e y são funções do tempo. Por quê? X e y são como se a gente tivesse pegado aquele nosso conteúdo lá da cinemática unidimensional e aplicado para cada um dos eixos. Então, lembra que a gente tinha uma função x de t, que pode ser linear se for movimento uniforme, pode ser quadrática se for uniformemente variado, pode ser de terceiro grau, quarto grau. Pois é. Então a gente tem a mesma coisa aqui, só que ao invés de uma função só, a gente tem duas, né? Para dizer que são dois eixos. Beleza? Então, por exemplo, no caso, na direção x, a gente tem essa primeira função aqui, ó, 0,2t² mais 5t mais meio. Tá? Claramente é uma função de segundo grau, portanto é um movimento uniformemente variado na direção x. Tá? E no y também. Ó. Então é mais uma função quadrática aqui, menos 1t² mais 10t mais 2. Certo? E ele pede, calcule o deslocamento entre 3 e 6 segundos. Então o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que encontrar quanto vale o r de 3 segundos, quanto vale o R de 6 segundos e depois fazer o deslocamento, que é o R6 menos o R3. Né? Então, o R em 3 vai ser o X quando o tempo for 3 e mais o Y quando o tempo for 3, J. Então, a gente substitui na equação do X e na equação do Y o t igual a 3. Então, se você colocar o t igual a 3 aqui, ó, vai ficar 0,2 vezes 3 ao quadrado, mais 5 vezes 3, mais meio. Tá? E aí, isso aqui, fazendo as contas, já coloquei aqui um arredondado, deu 17. Tá? Fazendo a mesma coisa para o y, a gente acha aqui 23, exatamente 23. Não é? Já no caso do y, no caso, perdão, da posição no instante t igual a 6 segundos, você tem que achar o x quando o tempo for 6 e o y quando o tempo for 6 também. Então a gente volta aqui
na equação do x, só que agora eu substituo t igual a 6, volto aqui na equação do y, substituo t igual a 6. Então, no primeiro caso, vai ficar 0,2 vezes 6 ao quadrado, mais 5 vezes 6 mais meio. Isso vai me dar aqui o valor 38, arredondando já, né? E o y também vai dar esse valor aqui, ó, 26. E aí, como é que eu faço agora para achar o deslocamento? Então, o deslocamento vai ser ΔR, né? O ΔR vai ser o R6 menos o R3. Só que quem são esses caras aqui, ó? Vai ficar, vamos colocar aqui, ó, vai ficar assim, x de 6i mais y de 6j menos, né? Vai trocar o sinal aqui do R3, x de 3i menos y de 3j. E aí eu faço o x6 menos o x3, que vai me dar aqui, ó, 38 menos 17 deu 21, tá? 21i. E depois a gente faz o y6 menos o y3, que vai dar aqui, ó, 26 menos 23, que deu 3. Então, ficou mais 3j, certo? Então, essa é a maneira de nós calcularmos o deslocamento, uma vez que já temos as funções aqui do x e do y em função do tempo. Agora que já entendemos como descrever a posição de uma partícula em 2 e 3 dimensões, vamos ver as outras grandezas, não é? A velocidade e a aceleração. A gente aprendeu no tema anterior que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, certo? A gente fez isso aqui como uma derivada dx sobre dt, dx por dt, né? Então, derivada de x em relação ao tempo vai me dar a velocidade. Só que essa velocidade aqui é só a velocidade x, tá? A gente precisa fazer a mesma coisa para o y e a mesma coisa para o z. Então, ó, como a gente sabe agora que a nossa posição vai ser dada pelo r, então o que a gente precisa fazer? A velocidade vai continuar sendo a derivada da posição em relação ao tempo, só que a posição é um vetor r, né? E a gente sabe que o vetor r ele é x mais y. Então, vai ser a derivada de uma soma que vai dar a soma das derivadas. Então, eu vou ter a derivada x de t na direção i e a derivada y de t na direção j. Tá? Esse dx dt aqui, ó, é o nosso vx, que a gente já conhece. E o dy dt, analogamente, vai ser a nossa velocidade y. Em 3 dimensões seria o mesmo tratamento, só que teria mais o vz. Tá? A aceleração, a gente aprendeu que é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Isso não muda, tá? Continua sendo a mesma coisa. Só que agora a velocidade vai ser o vxi mais o vyj, não é? Então a gente tem que derivar o vx e vai ficar na direção i e derivar o vy que vai ficar na direção j. Então a aceleração vai ser escrita assim agora, ó. O nosso dvx dt é o ax e o dvy dt é o ay. Se fosse em 3 dimensões, teria mais o az. Tudo bem? Então isso aqui é apenas uma expansão do que a gente já conhecia sobre a velocidade e a aceleração. Agora vamos analisar as direções de cada um desses vetores. Dada uma trajetória, tá? Uma trajetória aqui que vai ser uma função r de t, certo? Ó. Como é que fica a velocidade e como é que fica a aceleração aí, se eu quiser representar elas graficamente? Bem, a velocidade é sempre tangente à trajetória. A velocidade, a gente viu que ela é a derivada da posição em relação ao tempo, né? Então, a derivada sempre vai ser um vetor que vai estar em cima da reta tangente à curva, né? Em cada ponto. Então, se eu pegar esse ponto aqui que está representado na figura, ó, quem é a velocidade aqui? A velocidade é um vetor que está em cima dessa reta tangente. E a reta tangente está, inclusive, representada aqui por essa linha pontilhada.
tá? Então, por isso que a velocidade vai ser sempre tangente à trajetória. Se eu pegasse a velocidade aqui, em um ponto anterior, ela estaria apontando assim. Se eu pegar a velocidade lá num ponto posterior, ela vai estar apontando assim, tá? Porque ela vai acompanhar a tangente a essa curva, tá certo? E a aceleração? A aceleração, por sua vez, vai ser um vetor que aponta no lado côncavo da curva. Então, a curva tem uma parte interna, vamos dizer assim, e uma parte externa, tá? Uma região que está para dentro da curvatura e uma região que está para fora da curvatura. Para onde vai estar o vetor aceleração? O vetor aceleração vai estar em algum ponto aqui para dentro. Ele vai sempre apontar para o lado daqui, ó. Ele nunca vai apontar para o lado de fora, tá? E a aceleração vai ser responsável por mudar a direção da velocidade. Então, se a velocidade está sofrendo uma variação de inclinação, é porque existe uma aceleração. Isso é interessante a gente perceber porque quando a gente olha para cá, para essa definição de aceleração, a gente sabe que a aceleração é uma variação de velocidade porque a derivada é uma variação, tá? Então, se eu estou derivando a velocidade em relação ao tempo, e isso me dá um valor não nulo, então eu digo que houve uma variação no módulo da velocidade, tá? Então, de fato isso existe e esse é o valor para você encontrar o valor numérico da aceleração. Só que a velocidade ela não muda só o seu módulo, ela pode mudar a direção e o sentido também, tá? Mesmo que o módulo fique constante, mas se houve variação na direção e no sentido da velocidade, é porque existe uma aceleração, tá? Então a aceleração ela não vai existir só quando a velocidade variar o seu módulo, ela também vai existir quando variar a direção e o sentido da velocidade, como é o caso aqui nesse exemplo que a gente acabou de ver. Mas para a gente entender isso melhor, é interessante separar as componentes da aceleração. E é isso que eu vou mostrar agora no próximo slide. Então vamos lá, observem aqui comigo a figura de cima. O que temos aqui? Ó? Temos uma trajetória curva, tá? Não necessariamente isso aqui seja um arco de círculo, tá? Pode ser uma outra curva, um pedaço de uma parábola, uma hipérbole, uma cicloide, uma elipse, assim vai, tá? E a velocidade está aqui tangente, tá? A gente está analisando esse ponto aqui no centro desse quadrado azul. Então a velocidade está aqui, é um vetor tangente à trajetória. E para onde está apontando a aceleração? Bem, esse aqui é o lado interno, tá? Da curva. E aqui nós temos o lado externo da curva. Ou a gente poderia dizer que é o lado côncavo e o lado convexo, né? A aceleração vai ser um vetor que aponta sempre para o lado interno, tá? Então ela está em algum ponto aqui direcionada para a parte de dentro da curva. Só que essa aceleração está numa direção inclinada aqui, que eu não sei exatamente de quanto, né? Tem um ângulo θ aqui, ó, que é um ângulo θ em relação à própria tangente, que ele vai me dizer o quanto é a inclinação dessa aceleração. Então é conveniente que a gente divida as duas componentes da aceleração. Uma tangencial, que vai ser o nosso AT, que vai estar exatamente sobre a reta tangente aqui, ó, e uma perpendicular a ela, que eu vou chamar de aceleração centrípeta, ou ainda de componente normal. Por que normal? Porque ela vai fazer 90 graus com a tangente. E quando a gente tem 90 graus, a gente diz que é uma reta normal, não é verdade? Então aqui a gente tem uma componente tangencial da aceleração e uma componente normal da aceleração. A componente tangencial é responsável por alterar o módulo da velocidade. Então quem vai fazer variar esse módulo dessa velocidade aqui, né, que eu vou colocar aqui, ó, o AT, é aquele dv/dt lá em módulo que a gente já sabe, tá bom? Então, se essa aceleração vai estar aumentando a velocidade ou diminuindo, se a velocidade vai ser constante, quem vai determinar é a componente tangencial da aceleração. E essa aceleração aqui normal, a componente normal da aceleração,
altera a direção e o sentido da velocidade. Então, dependendo do valor dessa componente normal, a velocidade vai fazer uma curva mais fechada ou mais aberta. Ou seja, ela vai variar mais para dentro a sua direção, ou ela vai variar mais sutilmente, mais lentamente o seu sentido, né? A direção e sentido. Tá? Então, quem está puxando a velocidade para dentro para ela dobrar é a componente normal. E quem está fazendo, vamos dizer assim, o motorista lá que pisa no acelerador, né? Ou no freio, é a componente tangencial, beleza? Agora, se essa trajetória aqui for circular, o que acontece? Ó? A gente tem a figura aqui de baixo. Ó, tá? Aqui embaixo a gente tem uma trajetória circular, beleza? Nesse caso aqui, ó, a componente normal da aceleração vai ser chamada de aceleração centrípeta. Tá? Aceleração centrípeta. E essa velocidade tangencial vai ser o nosso V, aquele V que a gente já conhece. Tá? Então, ó, aqui nós também vamos ter uma velocidade angular, chamada de ômega, que é quem? É quantos graus a partícula se movimentou em cima desse círculo pelo tempo, né? Então, ao invés de ser espaço pelo tempo, é ângulo pelo tempo, vai ser essa velocidade angular aqui. Tá? E olha só que interessante, por que ela se chama centrípeta? Porque ela está dirigida para o centro, né? Então, a aceleração, nesse caso aqui, vai ser só a aceleração tangencial, aceleração normal, perdão. Quando essa velocidade aqui é constante, a gente tem um caso de um movimento muito especial, que é o movimento circular uniforme, o MCU, tá? Então, o movimento circular uniforme, ele acontece com uma velocidade constante na periferia do círculo e a aceleração é só a aceleração centrípeta. Tá? A tangencial vai dar zero e a centrípeta é diferente de zero. Quer ver um exemplo? A Lua orbitando a Terra. A trajetória da Lua, a gente sabe que as órbitas, né, astronômicas são elipses. Mas a elipse ela pode ser mais excêntrica ou menos excêntrica, ou seja, ela pode ser mais achatada ou menos achatada. Quanto menos achatada ela for, ela vai se aproximando de um círculo. O círculo é um caso particular de uma elipse, né? É uma elipse que tem excentricidade, que tem os dois focos coincidem num único ponto, que é o centro do círculo, certo? E aí o que acontece? Nesse caso, a trajetória vai ser circular e a Lua, a gente pode dizer muito bem que ela executa um movimento circular uniforme. Né? Então, a cada 28 dias ela dá uma volta em torno da Terra e ela tem um período aí, portanto, de 28 dias, não é? Então, ela tem uma velocidade tangencial constante e a gente pode calcular essa aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta vai ser calculada assim, ó, v quadrado dividido pelo raio da trajetória, tá? Então, o valor da aceleração centrípeta é esse aqui, tá? V quadrado sobre o raio, tá bem? Ó, quando você amarra uma pedrinha num fio e gira, a pedrinha vai descrever um movimento circular também. E quem é a força que está puxando para o centro da trajetória? É a própria tração no fio, tá? Então, essa tração no fio Bom, se tem força, tem aceleração, não é verdade? Essa aceleração vai estar dirigida para dentro, apontando para o centro da trajetória, e ali a gente vai ter uma aceleração centrípeta também. Isso acontece num carrossel, isso acontece naquele brinquedo chapéu mexicano, que tem parque de diversões, tá? Então, em outros movimentos circulares uniformes também. Legal? Vamos prosseguir. Agora vamos fazer um exemplo de como a gente calcula um pouco já da posição, velocidade, aceleração, né? Deslocamento também, conhecendo uma função R de t, aqui já em forma vetorial, para a gente poder ver como é que isso funciona. Tá? Então tá aqui, ó, considere essa função R de t igual. Aí tem aqui, ó, a componente x dessa função o x de t é quem? É 3t quadrado mais 2t. O y de t quem é? O y de t é a parte y da função,
que é 5t² menos 4t mais 2. E o z de t vai ser a nossa componente z da função, é 2t² mais 8. Tá? Então, determine, letra A, o deslocamento ΔR entre o R de 3 segundos, né, e o R de 2 segundos. Então, qual era a posição da partícula no instante t igual a 3 e no instante t igual a 2. Aí, entre essas posições, teve um deslocamento, é isso que a gente tem que calcular. Tá? Então, vamos saber quem é o R quando o tempo for 3. Como é que eu faço isso? Substitui o t igual a 3. Então, vai ficar 3 vezes t² mais 2 vezes 3 e mais 5 vezes 3² mais, menos, né? Menos 4 vezes 3 mais 2, J, mais, aí agora vamos lá, 2 vezes 3² mais 8 e o K aqui. Agora eu só preciso fazer o quê? Fazer essas continhas aí e ver quanto que dá. Então ficou assim, ó. Fiz aqui uma conta aí, verifiquem aí para ver se está certinho. Deu 33i mais 35j mais 26k. Tá? Então no instante t igual a 3, a partícula estava no x igual a 33, o y igual a 35 e o z igual a 26. Agora a gente faz a mesma coisa para o r no instante t igual a 2. Então bora ver como é que fica. Ó. Então, eu fiz aqui a conta para o t igual a 2, deu isso aqui, ó, 16i mais 6j mais 16k. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer agora o que pede a letra A. A letra A pede o deslocamento, na verdade, o ΔR, na verdade, vai ser o 3 menos o 2, o R de 3 menos o R de 2. Então, a gente vai ter que fazer isso para o x, para o y e para o z. Tá? Então, no caso do x, a gente tem 33 menos 16, tá? Isso no i. Para o caso do J, a gente tem 35 menos 6, certo? E para o caso do K, a gente tem 26 menos 16. Então, quanto que dá isso aqui? Ó? Isso aqui vai ficar o seguinte, ó, 33 menos 16, 17i, né? 35 menos 6 aqui, ó, daria 29, é isso? Não, dá... Exatamente, 29. Então, bora colocar aqui, ó, 29j, tá? E 26 menos 16 deu 10k, tá bom? Então, esse aqui é o nosso vetor ΔR, tá? Agora, vamos calcular o que pede na letra B. Na letra B, diz para calcular a velocidade em função do tempo. Então, o que a gente tem que fazer? Como é que eu vou calcular essa velocidade aqui? A gente tem que lembrar que a velocidade é a derivada do R em função do tempo. Então, basta a gente derivar essa função aqui, ó, tá? Vamos derivar isso aí. Então, fazendo aqui direto, vai ficar o seguinte, ó, derivada de 3t² é 6t. Então, ficou 6t. Derivada de 2t é 2, certo? Na direção i. Mais, derivada de 5t² é 10t. Derivada de 4t é menos 4 só, né? Porque tem um menos ali. E a derivada de 2 é 0, porque é uma constante. E a derivada de, agora na parte z, 2t² vai dar 4t. O 8 é constante, então a derivada dele dá 0, tá? Ficou só 4t, 4t na direção k, beleza? Na letra C, a gente tem que calcular o v quando o tempo for igual a 2. Tá? Então, eu substituo 2 no lugar do tempo, pego essa função aqui agora, coloco t igual a 2. Então, vai ficar, ó, 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. 14i. Mais, na parte y, 2 vezes 10, 20, menos 4, 16. Tá? J. E 2 vezes 4, 8k. Beleza? Agora vamos para a letra D. A letra D, ele quer que a gente calcule a aceleração em função do tempo. Então, eu vou pegar essa nossa velocidade aqui que a gente já calculou na letra B e vou derivar. Então, a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Derivada de 6t mais 2 vai dar só 6.
tá bom? 6, não tem mais o t, né? 6i. Derivada de 10t menos 4 vai dar só 10j. E a derivada de 4t é 4k. Observa que essa aqui é uma aceleração constante. Na letra E, a gente quer saber a aceleração no instante t igual a 2. Olha, se a aceleração é constante, em qualquer tempo ela vai ser a mesma. Então vai ser essa mesma resposta aqui que a gente já achou na letra D. Tá? 6i mais 10j mais 4k. Beleza? Então assim a gente respondeu aí esse exemplo. Então agora vamos verificar como é que fica o problema inverso. O que é o problema inverso? Quando a gente fez aqui agora no início da aula, a gente pegou a função x de t, derivou para achar a função v de t e derivou mais uma vez para achar a função aceleração. Tá? Só que agora a gente pode começar com a aceleração, integrar para achar a velocidade e integrar para achar o x. Não é? Então a gente pode fazer a volta, não é verdade? Porque às vezes a questão pode não fornecer para a gente a função x de t, ela pode fornecer a função aceleração e pedir que a gente calcule a velocidade e a posição. Então isso é perfeitamente possível. Então, conhecida a aceleração, como que a gente obtém a velocidade? Bem, a gente obtém a velocidade fazendo uma integral. Beleza? Quando a gente faz a integral, aparece uma constante, não é verdade? Então vamos relembrar aqui, ó. A velocidade em função do tempo vai ser a integral da aceleração e isso aqui mais uma constante, certo? Essa constante que aparece aqui, ó, pelas dimensões que a gente já estudou lá no nosso primeiro tema de Física 1, isso aqui tem que ser uma velocidade também, porque ó, eu só posso somar coisas que têm a mesma dimensão. Então, se tudo que está do lado esquerdo aqui é uma velocidade, tudo que tem que estar do lado direito também são velocidades. Cada termo representa uma velocidade. A aceleração vezes tempo vai dar uma velocidade, não é verdade? Porque a aceleração é metros por segundo quadrado, o tempo é segundo, cancela um segundo isso daqui, vai sair metros por segundo, que é uma velocidade. Então, esse daqui é uma velocidade, portanto, esse outro tem que ser uma velocidade também. Tá? Passando essa constante aqui para o lado esquerdo, a gente dá um nome para ela, que é o nosso V0. Então, essa constante C que aparece aí na integração, nada mais é do que essa velocidade inicial. Tá bem? Então, esse V0 aqui, ele não apareceu do nada, né? Esse V0 é aquela constante C da integração, só que como a gente está calculando velocidade, a gente diz que ela é uma velocidade inicial. E de fato é isso porque quando a gente quer determinar o valor dessa constante C, a gente precisa de uma condição inicial que o problema fornece. Agora, se a gente já tem a função v de t e eu quero encontrar o x de t, eu posso fazer mais uma vez uma integral, perdão, x não, o r, né? Porque o x era em uma dimensão. Como a gente está em 2 e 3 dimensões, é o r. A gente faz mais uma vez uma integral. De novo vai aparecer uma constante c, só que essa constante agora tem que ter dimensões de posição. Por isso que a gente chama aqui de R0. Tá? Então, não tem segredo. A gente já aprendeu a integrar lá na nossa disciplina de cálculo 1. Tá? Se a gente lembrar que esse R, aceleração, velocidade, todos eles têm 3 componentes, você tem que fazer essa integração para cada componente. Então, integra no x, integra no y, integra no z, e aí você encontrou o valor do r, que é justamente a soma dos três, x, y, z. Tá bem? A gente vai fazer exemplos agora para ver como é que fica essas contas. Então, aqui nós temos uma questão que diz assim, ó, uma partícula parte da origem no momento que um cronômetro é disparado. Ela se move no plano XY, portanto o movimento dela é bidimensional, né? Com velocidade constante dada por esse vetor. Então está aqui uma velocidade, observa que ela tem uma componente x e uma y. Tá? O x vale 4,2, o y está representando a direção horizontal, e o y vale 1,8 na direção vertical, que está representado pelo j aqui. Determine o vetor posição dessa partícula, ou seja, ele quer saber o r de t. Tá?
nos instantes t igual a 10 e t igual a 20. Então, ele quer que a gente saiba o R de t quando o tempo for 10 e 20. Então, a gente tem que calcular o R de 10 e o R de 20. E depois ele diz assim, determine a distância percorrida entre esses dois instantes. Então, a gente tem que saber o ΔR, tá? Também, que é o 20 menos o 10, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente achar o R, a gente tem que lembrar que o R de t é a integral do V de t dt, não é verdade? E vai aparecer aquela nossa constante lá, R0. Beleza? Vamos lá. Então, vamos substituir o V de t aqui dentro da integral. Quem é o V de t? É 4,2i mais 1,8j, certo? E o R de t aparece lá separadinho, o R0. Essa integral aqui, ó, é uma integral de uma soma. Então, vai ficar a soma das integrais, não é? Então, vai ficar assim, ó, integral de 4,2i dt mais a integral de 1,8j dt. E o R0 continua lá. Fazendo essa integral aqui, ó, a primeira, o i sai, né? Então, ficou como? Ficou só o i, o 4,2 é constante, então 4,2. Integral de dt é simplesmente o t, tá? Porque se eu derivar o t, vai dar 1, né? Então, ficou 4,2t na direção do i. Integral de 1,8 é 1,8t na direção do j. E o R0 continua lá. Agora, como é que eu faço para determinar o valor da constante R0? Eu preciso da condição inicial. E aí eu tenho que olhar aqui na minha questão, no enunciado, diz assim, ó, uma partícula parte da origem, então o R0 dela, a posição inicial era 0, no momento em que um cronômetro é disparado. Qual é o momento em que o cronômetro é disparado? No tempo igual a 0, né? Então, isso significa que o R de 0 é 0. Então, se eu fizer o R de 0 igual a 0 aqui, o que vai acontecer? Ó? Vai dar 4,2 vezes 0 e mais 1,8 vezes 0 j mais o R0. Bem, isso aqui vai dar para mim que o R0 é igual a 0. Então, como é que ficou o nosso R? O nosso R de t ficou simplesmente 4,2t e mais 1,8tj. Agora, vamos achar o R10 e o R20. O R de 10 é só eu substituir t igual a 10. T igual a 10 aqui, 4,2 vezes 10 vai dar 42. Tá? 1,8 vezes 10 vai dar 18. 18j. Então, esse aqui é o nosso R quando o tempo vale 10. Quando o tempo valer 20, olha, vai dar o dobro, né? Então, vai ser 84i mais 36j. Está aqui o nosso R quando o tempo vale 20. E agora o ΔR. O ΔR vai ser o R20 menos o R10. Como um é a metade do outro, o ΔR vai ser também igual a 42i mais 18j. Beleza, gente. E aí a gente resolveu essa questão. Tá vendo? Então, você precisou fazer a integral aqui, depois determinar o valor da constante e, por fim, substituir os valores do tempo. Agora, o caso especial de movimento bidimensional que eu gostaria de chamar a atenção aqui com vocês é o lançamento oblíquo. Tá? O lançamento oblíquo consiste de quê? Consiste em você realizar um movimento. Ó. O lançamento oblíquo é o movimento de uma partícula lançada com uma velocidade inicial com um ângulo de lançamento que varia entre 0 e 90 ou entre 90 e 180. Vamos ver aqui numa figura. Ó.
Se nós tivermos aqui um eixo X e um eixo Y, deixa eu tentar desenhar aqui. Aqui, ó, aqui está o nosso eixo X e o nosso eixo Y. Tá? Se a partícula foi lançada nesse primeiro quadrante aqui, está aqui a velocidade, esse ângulo alfa aqui, ele está entre 0 e 90. Tá bem? Agora, se ela foi lançada para o outro lado, esse ângulo alfa aqui vai estar entre 90 e 180. Tá? Nos dois casos, a gente tem um lançamento oblíquo. Tá? Na direção vertical, no lançamento oblíquo, nós temos um movimento uniformemente variado, que a gente discutiu anteriormente. Né? Então, a gente tem um movimento MUV em Y, nós temos um MUV. Tá? Na direção horizontal, no lançamento oblíquo, nós temos um movimento uniforme. Então, em X, nós temos um MU. Beleza? No lançamento oblíquo, é possível calcularmos a velocidade inicial do corpo. Então, muitas vezes, alguns problemas eles pedem para você calcular quanto vale o V0. O tempo de subida, que é o chamado TS. O que é o TS? É o tempo desde o início até a altura máxima. O tempo de descida, né, que vai ser igual ao tempo de subida. O tempo de voo, que não está escrito aí, mas vamos lá. O tempo de voo é o dobro do tempo de subida, né? Que é o tempo de subir mais o tempo de descer. Como os dois são iguais, o tempo de voo é o tempo total. Muitas vezes ele pede também o alcance horizontal. Tá? O alcance ele pode ser chamado de A, ou ele pode ser chamado também de X máximo, tá? Que é o quanto que ela andou horizontalmente desde o seu lançamento até a hora que ela cai. E muitas outras grandezas. A velocidade em determinado ponto, qual era a altura em determinado ponto e assim vai. Então, no movimento oblíquo, transformamos todas as fórmulas do lançamento em função do ângulo. Tá? Então, muitas vezes a gente vai ter que, muitas vezes não, quase sempre a gente vai ter que decompor o V0, né, nas suas componentes. Então, a gente vai ter que o Vx, tá, vai ser o V0 cosseno de θ. Eu estou usando o alfa lá em cima, né? Então, bora usar o alfa. V0 cosseno de alfa. E o y, o Vy vai ser o V0 seno de alfa. Tá? Então, a gente tem que lembrar disso aqui. Aqui, mais uma vez, a figura. Tá? Então, nós temos o nosso V0. Esse ângulo alfa aqui é o ângulo de início. Tá? Às vezes eu uso alfa, às vezes eu uso θ, mas é porque nas questões também eles mudam qual é a letra que está representando esse ângulo. Tá? Aqui nós temos as componentes V0x, V0y. Essa componente V0x é constante, tá? Enquanto que aqui a componente y varia. Na altura máxima, nós temos que o Vy é sempre zero, tá? Gravem essa informação. Isso aqui é a chave para você resolver muitos problemas. E a velocidade vai ser só o Vx. E aí lá mais na frente, a velocidade Vy vai estar para baixo. A Vx permanece, né, constante, e o V vai ser essa velocidade aqui em vermelho. Essa distância do início até o final se chama alcance, tá bem? E esse H máximo, ele também é o nosso Y máximo, tá? Muitas vezes a gente vai precisar calcular, então, essa altura máxima. Muitas vezes o início do problema é calcular a altura máxima. O tempo que ele leva para ir daqui do início até a altura máxima, tá? É o tempo de subida. Tá? E o tempo que ele leva até o final lá é o tempo de descida. E o tempo de voo é justamente um mais o outro. Tá bem? A aceleração na horizontal do corpo é nula. Então, a aceleração horizontal é zero. E a aceleração vertical é a de queda livre. Qual é a aceleração de queda livre? É menos g, tá? Que é menos o valor da aceleração da gravidade, porque a gravidade vai estar apontando para baixo, beleza? E o valor da aceleração da gravidade, a gente costuma utilizar o g, o módulo de g, como 9,81 metros por segundo ao quadrado. Muitas vezes arredondado para 9,8 ou em algumas questões muito específicas para 10. Mas a gente costuma usar sempre
o 9,8, a menos que seja dito o contrário. Aí agora aqui como é que fica as equações do movimento na horizontal e na vertical. Então a gente quer saber como é que fica o nosso x de t, na verdade, o x de t e o y de t, tá bem? O y de t. Aqui o x de t é v0x vezes tempo menos o x0. Perdão, mais o x0. Só que se eu passar o x0 aqui subtraindo o x, a gente tem um ΔX aqui, ó, tá? É uma outra forma de escrever, beleza? O y de t vai ser o y0 mais o v0yt menos o gt quadrado. Aí se eu passar o y0 para cá também, subtraindo, a gente tem essa outra forma aqui de escrever, ó. ΔY igual a v0yt menos gt quadrado sobre 2, tá? Então, na horizontal, a gente tem essa equação, que é a equação do MU, movimento uniforme. Na vertical, a gente tem essa equação, que é um movimento de MUV, movimento uniformemente variado, tá bom? Então, nessa equação de cima aqui, ó, o V0x é a velocidade horizontal inicial, né, que é a componente horizontal do V0. O t é o tempo em segundos e o x é a posição. Na equação de baixo, o y é a posição agora, né, a altura. Tá? O v0y é a componente vertical da velocidade inicial. O t é o tempo e o g é a aceleração da gravidade, que vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bem, aqui no canal já tem vídeos de questões resolvidas sobre esse tema. Utilizando todas essas equações aqui, vocês podem dar uma conferida lá. Em laboratório, a gente costuma fazer, né, pelo menos nas aulas que eu passo para os meus alunos de laboratório, a gente sempre faz essa prática aqui de lançamento oblíquo, utilizando esse disparador. Tá? Esse disparador aqui é um kit, né, da empresa CIDEP, onde a gente tem uma bolinha que é colocada aqui nessa parte da frente do disparador. A gente tem um gatilho aqui atrás que a gente puxa, ele tem uma mola, e na hora que a gente abandona, ele impulsiona a bolinha. Então essa bolinha vai sair aqui com uma velocidade V0. A gente tem um transferidor aqui acoplado, ó, que a gente pode regular para o ângulo que a gente quer de início. E aí lá na frente vai ter um suporte aparador, que a bolinha vai cair aqui dentro. Tá? E a gente consegue calcular quanto foi esse alcance, tá? Que é o x máximo. E a gente consegue acoplar também aqui um sensor aqui na entrada e um lá na saída, para saber quanto foi o tempo de voo. Tá? Com isso a gente pode determinar o valor do V0, pode determinar o valor da altura máxima, tá bem? Então essa prática aqui é muito interessante para a gente conseguir verificar, né, experimentalmente a validade dessas nossas equações que nós aprendemos aqui nessa aula. Aqui estão as referências as principais referências que foram utilizadas para construir essa aula. Então a gente tem o livro do Young, o livro do Moisés Nussenwang e o livro do Halliday, todos o volume 1 de mecânica, tá bem? Então vocês podem consultar também diretamente no livro para se aprofundar um pouco mais, pegar mais questões para resolver, beleza? Assim chegamos ao fim de mais uma aula. Se você gostou, deixa o like no vídeo, compartilhe para os seus amigos, vamos difundir o conhecimento no YouTube. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Siga aí, verifique aí a nossa playlist de Física 1, tem muito mais vídeos, né? A nossa playlist de Física 1 complementar também, tem coisas sobre vetores, sobre derivada, tem exercícios resolvidos aí para você acompanhar. Na descrição dos vídeos eu costumo colocar alguns links para você baixar os slides, para você baixar exercícios resolvidos em PDF também, tá certo? Então, gente, é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. A gente vai falar sobre dinâmica, leis de Newton. Então, muito obrigado e até logo.